Felipe, o palco é todo seu e um bom evento a todos. Obrigado, João. Bom dia a todos. Entrando na discussão de descarbonização, pensando no carbono operacional, acho que eu vou provocar o assunto compartilhando alguns cases brasileiros que foram destacados durante a última reunião do G20 na Índia, ano passado, e que traz muito essa ideia de descarbonização. Na verdade, eles trouxeram a tempo presente muitas coisas que se esperam aí nessas reuniões de G20 ou reuniões de COP, né, aqueles compromissos para 2030, 2050, são empreendimentos que trouxeram a tempo presente resultados aí esperados aí, para 2030, 2050. Na última reunião do G20, havia dois temas cruciais em pauta. Um deles era a crise energética, mas até num contexto de geopolítica, guerras, etc. e tal, conflitos, né? Então, era crise energética e também mudanças climáticas. Então, esses eram os dois pontos principais que estavam sendo discutidos nas reuniões do G20. E o Green Building da Índia, lá o Green Building é como se fosse um braço da Confederação da Indústria. E eles trabalham muito próximo com o Ministério de Energia da Índia. Então, aí eles assumiram ali o desafio dessas reuniões de fazerem um documento que era uma compilação destacando 100 empreendimentos que eles falavam que eram 100 projetos mais icônicos ali relacionados a esses desafios de descarbonização. Né? E aí que vieram alguns destaques do Brasil, onde que a gente estamos classificando eles como descarbonização, mas descarbonização como consequência. E eu vou apresentar o que é essa ideia. Mas antes, falando rapidamente aqui do como é que está o movimento aqui no Brasil, a gente continua, então a gente está lá. O LEED, por exemplo, está em 186 países, o Brasil é o 5º país com o maior número de empreendimentos. Então a gente continua com bastante atividade buscando a certificação. Em 2022, havia sido o recorde histórico de novos projetos registrados, foram 219 novos empreendimentos. Em 2023, batemos esse recorde novamente, aí foram 239 novos empreendimentos, né? E o principal segmento é o corporativo, então, corporativo de alto padrão, nas principais capitais, é demanda consolidada. E qual que é a razão? Uma das razões, né? Uma das razões é que, de algum momento, você mexe na ideia de diferencial competitivo. Né? Então, às vezes, isso pode resultar em aumento de velocidade de ocupação, melhor retenção. Né? Anos atrás, houveram até estudos que mostravam valorização por metro quadrado, mas isso também depende, esses estudos tinham que ser feitos anualmente, de forma científica, para ver se recentemente você sugere também valorização de metro quadrado, mas esse segmento é um dos principais. O outro é o logística. Então, logística também é o segundo segmento, talvez as razões são semelhantes desse de corporativo de alto padrão. Eu destaquei esse empreendimento aqui da Bresco, que foi entregue em Osasco ano passado, porque o CFO da Bresco, a gente participando juntos de um podcast, aí ele falou para o entrevistador, falou, não, entregamos realmente o empreendimento Osasco, e Heineken foi lá, locou, e colocou que era mandatório ter Green Building. Se não tivesse Green Building, ia ficar chato no meio da reunião, Léo já feliz para assinar o contrato. Né? Então, você mostra que para esse tipo de empreendimento, esse tipo de cliente, é um diferencial competitivo, então são os dois principais segmentos, acredito não só no Brasil, mas no mundo todo. O terceiro segmento é o varejo. Aqui, inclusive, acho que é um projeto da Sustentec, aqui, o pessoal da Renner. Então, Renner, Chanel, Prada, Vivo. Quem mais certifica LEED no mundo, não, na América Latina, é o Grupo Madeiro, em termos de unidades, né? O Grupo Madeiro. Então, são, acho que uns 150 restaurantes no Brasil já certificados. Né?
Então, e aqui é o movimento ESG. Então, o movimento ESG é que impulsiona as grandes marcas, né? Porque alguns casos, como a Renner, eles estão em indexadores em bolsas de valores relacionadas à sustentabilidade, e uma das formas de demonstrar compliance, estar presente nesses indexadores, acaba sendo green building, certificações de sua sede administrativa, centros de logística, as lojas do varejo, né? Então, o movimento ESG, ele impulsiona nesse segmento. E o quarto é o residencial. Então, a gente está crescendo bastante. Aí, no residencial, nós criamos uma certificação GBC Casa e Condomínio, quando a principal diferença para o LEED é que o LEED, nas metas de desempenho, ele está atrelado às normas técnicas internacionais, e aqui são normas técnicas nacionais, né? Enquanto eficiência energética ASHRAE 90.1, aqui vai ser Procel Edifica, né? Então, assim também com as normas ASTM para as NBRs, né? E aqui a principal proposta de valor é conforto, saúde e bem-estar. Aqui a gente desenvolveu bem a proposta de valor para o morador. Então, primeira proposta de valor, conforto, saúde e bem-estar. Depois, conforto térmico, acústico, luminoso, biofílico. Aí tem stands de venda que o cara apresenta o manual do conforto térmico do apartamento. Esse é o manual do conforto acústico, isso ajuda também nesse convencimento, né? Depois vem as eficiências, né? Ali, nesse caso, é o incorporador investindo em eficiência para o morador, porque é ele que vai ficar com o usufruto das eficiências. E melhor qualidade técnica. Esse double check, demonstrando que, em muitas das normas que já disciplinam os diversos sistemas de edificação, você não só demonstra atendimento, mas, em muitos casos, um desempenho acima do que é pedido na norma. Então, esses são... E também museus, escolas... tem até agora obra pública, o metrô, a Anália Franco está certificando, vai ter uma expansão de aeroporto de Guarulhos também, tem projeto registrado no aeroporto, então tem hotéis, tem um monte de empreendimento. O que a gente tem vislumbrado, destacado como sendo a atual fase do movimento de Green Building no Brasil e que tem relação com esses projetos que eu vou mostrar do que foram destacados no G20. A gente tem dito que a gente está numa fase agora que a gente passou por aquela fase inicial que era mostrar que havia viabilidade financeira de investir em eficiência. Aí lá no comecinho, em 2007, então tinha o gráfico Pizza que falava lá, 15% do custo dessa edificação em 50 anos é construção, 85% é operação e manutenção, então faz sentido investir em eficiência, que vai ter um payback no curto prazo, se tiver acréscimo e tal. Essa foi a primeira fase. Segunda fase, que foi o boom, era quando já havia a percepção de diferenciais competitivos das torres corporativas. Então, veio aquele boom de prédios corporativos, todos buscando certificação LEED e tal. Agora, a gente tem destacado, até olhando os principais empreendimentos que foram... Alguns empreendimentos certificados que se destacaram, até a certificação Platinum sem acréscimo de custo de construção. É o quê? Investimento em inteligência. Investimento em inteligência de arquitetura e engenharia nessa fase de projeto ou pré-projeto, né? Então, essa é a fase que a gente tem destacado. Investindo em inteligência, engenharia e arquitetura em projeto, pré-projeto, você abre as portas para a inovação, ao mesmo tempo que você maximiza seus resultados em eficiência, conforto, sustentabilidade. Certificação, se quiser, se tiver interesse, vai ser uma mera consequência e você vai se surpreender com os resultados. Então a gente está bem dentro dessa fase do movimento de Green Building, e a outra ideia conceitual é sempre respeitando as razões dos incorporadores e investidores. Ele vai entrar no movimento. Não queira convencer ele de acordo com as suas razões. Ele vai entrar de acordo com as razões dele, não com as nossas razões. Então, sempre respeitando as razões dos investidores e incorporadores, a gente pode, de forma inteligente, já que esse movimento de Green Building ele oferece tantos argumentos, tantas vantagens, escolher aquelas mais apropriadas para aquele momento, para aquele diálogo. Então, sempre é a nossa responsabilidade encontrar os argumentos corretos, convencendo eles de acordo com as razões deles. E aqui são os empreendimentos, que estão bem dentro dessa ideia, desse conceito de investimento em inteligência e sempre respeitando as razões do incorporador. 2 deles são residenciais.
uma casa aqui no Ibirapuera, do Miguel Aflalo, e o edifício Idea Bagé, da incorporadora Capitânia, em Porto Alegre. Aqui, esse residencial está gerando 100% de energia para... São 14 apartamentos, 100% de energia para comum, mais 1/3 para as áreas privativas. Energia solar para aquecer 70% da demanda de água. Captação de água de chuva, condensador de ar-condicionado, tem 2 tanques de estocagem na garagem, ele não precisa de água potável para limpeza nem irrigação. Norma de desempenho, é avançado da norma, conforto térmico, acústico, luminoso. Tem vários outros diferenciais ali na estrutura, do estilo da laje, permitindo total customização para o morador, para não gerar resíduo depois da entrega. Tem uma série de outros diferenciais, né? E aqui foi o primeiro empreendimento que foi certificado no nível máximo, no nível platino. E o que fala o incorporador? Cara, a minha intenção nunca foi certificar. Qual que foi a intenção dele? Eu queria o prédio que ia ter o menor custo de condomínio da cidade. Eu quero ser imbatível no meu custo de condomínio, porque essa é a minha principal proposta. Tanto é que, quando eles passaram na divulgação isso, a gente estourou. Valor Econômico umas 2 vezes, Estadão, ficou numa página, Melhor Planeta, alguma coisa da Globo, lá do G1. Ele ficou na semana com a reportagem que foi mais lida do portal, né? Ele puxou um morador para dar entrevista, e eles falando sobre as reduções. Aqui é R$10.000 por ano a menos para cada apartamento com taxa de condomínio. 50 anos, eu aplico isso em algo que segue aí um pouco melhor que o CDI, estou praticamente comprando um segundo apartamento similar. Então, é sempre as razões. As razões, no fundo, tem que fazer sentido para os negócios, né? E você traz para uma ideia de descarbonização, né? O Miguel, Felipe, a ideia na nossa casa não era ganhar um prêmio de arquitetura, mas eu queria ser um exemplo em matéria de sustentabilidade, no sentido de garantir para o futuro comprador 50% a menos de despesa de energia, de água, de gás, manutenção em geral. Aqui ele está gerando quase 100% da energia, acho que gera 93% de demanda, também 70% da demanda de água quente são os painéis. Também teve um trabalho aqui com madeira engenheirada, ele fez uma avaliação de ciclo de vida do carbono incorporado na construção, e também viu algo em torno de 40% de redução, né? Também foi, mas qual que é a intenção dele? Garantir maximizar a redução do custo operacional para o futuro proprietário. Esse aqui é o terceiro empreendimento, não foi um empreendimento, na verdade, foram vários, foram 26 escolas do ensino adventista do Paraná. São 26 escolas que a gente certificou no Zero Energia. Então, durante 12 meses corrido de operação, eles estão gerando 100% da energia que precisa para operar as escolas. O principal investimento qual foi? Painel fotovoltaico? Não. Inteligência, engenharia, diagnóstico energético, simulações, tudo para nortear a ideia principal do adventista, que era meta, reduzir 50% do consumo de energia. Reduziram. O projeto de eficiência energética foi tão bom que eles registraram isso a fundo perdido da Copel, do Programa de Eficiência Energética, ganharam lá um fundo perdido da Copel, que é a concessionária de energia do Paraná, e fizeram aí o investimento em fotovoltaica com uma contrapartida pequena. Depois disso, estão colocando outras 60 escolas, mas aí eles fizeram a eficiência energética em outras 60 escolas, só que a geração não vai ser na cobertura de cada uma delas, mas vai ser uma fazenda num terreno de universidade que eles têm em Maringá. A intenção qual era? Maximizar a eficiência. Como consequência, descarbonização dentro daquilo que se espera para 2030, 2050. O outro, hospital, Erastinho. Hospital filantrópico, 90% do atendimento é SUS, é criança com câncer. E aqui eles conseguiram uma certificação LEED, Healthcare, no nível Gold, fizeram também a certificação EL, que é a certificação de conforto, uma certificação internacional, e é custosa, inclusive, né?
Altos resultados de eficiência energética, acho que foi 25% mais eficiente que o ASHRAE. Eu não lembro de cabeça os resultados. Mas aqui também fizeram um trabalho bem interessante na eficiência energética, aplicaram na Copel, vão receber ali um aporte numa contrapartida de R$800 mil. Vai ser um dos primeiros hospitais, acho, talvez o primeiro hospital com equipamentos complexos, que opera 24/7, zero energia, gerando 100% da energia. Os painéis já estão instalados, instalaram esse ano, coisa de final do ano passado, os painéis instalados, já está começando aqui a gerar. Qual que foi a ideia principal aqui do hospital, razão dele? Ele fala, na época era o Adriano Lage, foi o responsável por esse empreendimento. Ele não está mais no grupo Erastinho, saiu. Fala, a ideia era humanização e eficiência. Uma, porque eu estou cansado de ficar todo ano passando o chapéu para conseguir operar esse hospital filantrópico. Então, eu queria reduzir um pouco esse fardo, não que eu zerei esse fardo, continuo tendo que passar o chapéu. Mas o outro era a questão do conforto. Então, a iluminação natural em todas as salas, inclusive na sala de cirurgia, tal. Por que maximizar o conforto? Não para os meus pacientes, mas para os médicos e o pessoal que trabalha, mas para os pais, porque, nesse caso, são os que mais sofrem no tratamento nesse tipo de tratamento, né? Então, essa era a razão. Então, você vê que cada um tem uma razão diferente. Mas os resultados foram alta eficiência, maximizaram conforto, sustentabilidade e descarbonização dentro daquelas metas que são esperadas para 2030, 2050. Então, às vezes, é a gente alinhar o discurso e sempre respeitando a razão dele, que ele vai fazer, mas de acordo com a razão dele, não querer impor as nossas razões. Então, acho que essa era a mensagem, João, que eu gostaria de dar. Eu usei isso esses empreendimentos como exemplo. Tem vários, né? E eu acredito que aí depois vocês vão falar mais do que está vindo de certificações. Eu acho que o Bruno vai falar na sequência, né? Mas essa era a mensagem. Eu agradeço a oportunidade, João. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Foi muito bacana a palestra. Eu acho que, dentre as razões, a razão que acaba movendo muitas coisas para frente é a razão financeira, o dinheiro, né? E a gente está falando aqui da migração para uma economia de baixo carbono, né? Então, quando a gente fala essa frase, é uma economia nova de fato, em que a gente traz para dentro, valora aquilo que antigamente a gente não dava um valor econômico, né, ou financeiro, e que hoje em dia a gente começa a dar valor econômico para tudo isso, e isso entra dentro da roda e da dinâmica dessa nova economia. Acho que é assim que a gente ganha escala, é assim que a gente pode fazer, de fato, essa transformação acontecer, né? O ESG deixa de estar, ou a sustentabilidade deixa de estar apartado do mundo real, né? Onde o dinheiro é uma energia super importante para fazer acontecer, para se inserir hoje, de fato, no cerne dele. Então, acho que por isso essa luta contra greenwashings e essa luta a favor do argumento certo, de como valorar esse argumento e trazer para dentro da dinâmica econômica e financeira, é fundamental, e esse é o lugar que me deixa esperançoso no caminho que a gente está seguindo.